Muito bem, vamos iniciar agora então a fase de melhoria, o improve do método DMake. Nessa primeira lição, vamos pontuar o conceito dessa fase para a gente entender o que precisamos fazer na fase de melhoria e depois falaremos então das ferramentas. A fase de melhoria ela é totalmente focada no plano de ação. Agora é o momento do projeto em que a gente vai implementar ações, que a gente vai realmente elaborar um plano de ação e implementá-lo, tirar ele do papel. Portanto, o objetivo da fase de melhoria é propor, priorizar, testar e executar as soluções para o problema. E é justamente isso, porque é importante a gente avaliar todas as possíveis soluções, mas filtrar aquelas que realmente nós vamos implementar, por isso que é propor e priorizar. Algumas das soluções podem ser testadas, isso pode ser importante, às vezes fazer um teste piloto, um teste em pequena escala, para algumas soluções propostas. Isso será relevante, então nós vamos testar, vamos inclusive falar de planejamento de experimentos, que é onde a gente pode, por exemplo, propor testes, experimentos para testar as nossas soluções, e executar as soluções é tirar ela do papel, Quer dizer, eu vou elaborar o plano de ação, mas vou tirar isso do papel, vou implementar na prática. Portanto, essa frase resume a etapa de melhoria, o improve. Propor, priorizar, testar e executar as soluções. Tudo que envolve o plano de ação, tudo que envolve botar a mão na massa, gerar as mudanças, gerar as melhorias. Então, para cada causa raiz que foi comprovada na fase de análise, que é a fase anterior, vamos identificar uma solução adequada que será implementada através de um plano de ação, E a partir do momento que o nosso plano de ação estiver implementado, for concluído, nós vamos também iniciar já a verificação dos resultados. Isso faz sentido porque, à medida que estamos implementando as nossas ações de melhoria, estamos gerando mudanças no nosso processo, onde a gente está atuando. E cada mudança que é feita, isso provavelmente já vai gerar algum tipo de impacto no nosso resultado, por isso a gente já começa a monitorar os resultados, já aqui no final da fase de melhoria. Ou seja, a transição da fase de melhoria, do improve, para a fase seguinte, que é a fase de controle, essa transição é justamente a gente iniciar a medição dos resultados. E aí a gente finaliza isso na fase de controle, a gente vê os resultados medidos e se a gente alcançou a meta ou não, justamente na fase seguinte. Mas já podemos iniciar essa medição aqui quando estivermos bem avançados na implementação do plano de ação. Algumas perguntas que são comuns, perguntas de orientação da fase de melhoria. Quais são as possíveis ações de melhoria? Isso tem a ver o quê? Com propor todas as possíveis soluções. Todas as melhorias propostas podem ser transformadas em soluções com elevado potencial de implementação? Então essa pergunta remete à necessidade da gente, às vezes, priorizar, filtrar algumas ideias que foram dadas. Talvez nem sempre todas as soluções que foram apresentadas serão possíveis de implementar. Então essa segunda pergunta tem a ver com a questão da priorização. Como testar as soluções escolhidas a fim de garantir o alcance da meta sem efeitos indesejáveis? Então essa pergunta mostra pra gente a importância do testar, Quer dizer, testar algumas soluções pode ser importante para que, por exemplo, a gente não tenha efeitos colaterais indesejáveis. Ou seja, é aquela velha história. Eu melhoro um processo, mas acabo impactando negativamente outro processo ou outro resultado da empresa. Isso a gente não pode fazer, não pode deixar acontecer. As melhorias que estamos propondo no nosso projeto Lean Six Sigma são melhorias que trarão impacto positivo, mas sem prejudicar qualquer outro resultado, qualquer outro processo da nossa empresa. Então é importante ter esse cuidado. E por fim, como medir os resultados financeiros e no processo assim que o plano de ação for implementado? Ou seja, essa última pergunta já fala para a gente um pouco da questão da transição, de sair da etapa de melhoria, do improve, e ir para a etapa de controle. Porque é lá na etapa de controle que nós vamos registrar, de fato, o resultado obtido
e também podemos calcular lá o ganho financeiro, né, o resultado final que obtemos com o nosso projeto, ok?